Graça e paz sejam com todos. Boa noite a todos aqueles que estão em casa, nos acompanhando. Vamos dar início nesta noite, nesta reunião de louvor, de adoração a Deus. Vamos louvar este Deus que está presente neste lugar através do seu Santo Espírito. Vamos adorar ao Senhor, porque a Ele somente a honra, a glória e o louvor. Eu te convido a você louvar nesta noite, adorar ao Senhor, abrir o teu coração e adorar ao Senhor nesta noite. Deposite aos pés de Cristo toda a tua ansiedade, lança sobre Ele todo o teu medo, toda a tua preocupação, todos os problemas, porque o Deus dos deuses está presente neste lugar e Ele vai entrar com a providência devida, tudo conforme a vontade dEle. Então vamos louvar ao Senhor, um louvor de entrega a Deus. Entrega tudo aquilo ao Senhor e principalmente entrega o louvor, a honra e a glória. Amém, irmãos? Sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
uma vez todos juntos. Glória a Deus, aleluia. Somente entregando a Deus a honra, a glória e o louvor é que Ele vai nos abençoar. Porque Deus, Ele se agrada daquele que o adora em espírito e em verdade. O Senhor Deus, Ele sonda os nossos corações. E Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Eu digo a você que o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. E o Senhor, Ele quer te abençoar. Então abra o teu coração e adore nesta noite. Vamos orar primeiramente. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, neste lugar. Agradecidos, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu se move neste lugar. Tu se move através da Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, com vida, com saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede. Por isso, nesta noite, Senhor, nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Venha receber este louvor, Senhor, que é entoado neste lugar. Porque nós não merecemos a honra, Pai, mas Tu mereces. E como consequência disto, Pai, eu peço a Ti, Senhor, derrama, Senhor, da Tua graça. Renova nossas forças, Pai. Renova, Senhor, as forças daquele que está, Senhor, cansado. Levanta, Senhor amado, aquele que está caído. Alegra, Pai, o triste, o abatido de espírito, de coração. Pai, venha curar as feridas da alma. Oh, meu Deus, venha sondar os corações. Venha limpar os pensamentos, Pai. Oh, Pai querido, venha ressuscitar, Senhor amado, sonhos, Senhor, neste lugar. Venha, Senhor amado, restaurar, Senhor, a Tua igreja, Pai. Venha, Senhor amado, nos levar a um patamar de adoração em espírito e em verdade. Que nós possamos viver, Senhor amado, o verdadeiro e puro evangelho. Que nós, Senhor amado, venhamos ser, Senhor amado, praticantes da Tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, quebra, Senhor, com toda barreira, toda opressão contrária, toda obra maligna, Senhor, tudo aquilo que tenta impedir neste momento do Teu filho, da Tua filha, te adorar e sentir a Tua presença. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Oh, Pai bendito, venha quebrar os muros, venha quebrar, Senhor, todo o empecilho, venha desfazer com todo laço, embaraço, Senhor, toda confusão mental, Senhor, toda canseira física, toda canseira espiritual. Venha, Senhor amado, animar, encorajar e fortalecer a Tua igreja neste momento. Porque nós precisamos da Tua graça, nós precisamos, Senhor, da Tua presença e do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco, Pai, e receba este louvor que é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Os olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Pois
sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Pois tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Mais uma vez. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória a Deus. A fidelidade de Deus é grande. A fidelidade do Senhor vai além da nossa compreensão. Vamos louvar ao Senhor, porque na Bíblia está escrito que a bênção, ela vai nos alcançar. Deuteronômio fala que nós
não devemos correr atrás da bênção. Mas a bênção nos alcançará decorrente da obediência à palavra de Deus. Se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Então vamos louvar nesta noite, porque se nós obedecermos à palavra do Senhor, a bênção de Deus vai nos alcançar. Amém, irmãos? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que
a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém, igreja. Boa noite a todos os irmãos. Podemos sentar. Boa noite aos de casa também. É uma alegria estarmos reunidos no nome do Senhor. E convidar o irmão Adriano Martins para liberar uma palavra. Quero ler com os irmãos aqui Deuteronômio 8. Louvor último é um louvor cantando a palavra do Senhor contida nas bênçãos decorrentes da obediência catalogadas em Deuteronômio. Deuteronômio 8, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Eu sei que os irmãos já têm adotado essa prática de pegar sempre a palavra e
palavra do Senhor e trazer para a vida, para o momento que cada um vive. E cada um, o Senhor, tem uns que já passaram boa parte, uns estão no meio do deserto, serpentes abrasadoras, secura, né? E ali o Senhor prova. Tu continua congregando, se você vai embora, se você abandona o Senhor, se você ora mais e medita mais, se entrega mais, porque o Senhor quer liberar a boa terra, entregar, né? Fazer o desfrute acontecer na nossa vida. E depois também que chega o desfrute, ele diz, não esqueça agora, que tu passou pelas provas, que você foi aprovado. Não diga que é porque você é bom, porque você é um espiritual, porque você tem valores. Mas foi o Senhor que te capacitou, que te deu força. E tenha gratidão no coração. Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Ele que dá força para passar pelas provas. Ele que deu força para você ser espiritual. E aquilo que você tem enxergado, visto espiritualmente, foi pela bondade dele, pelo amor dele, que ele descortinou o véu e agora você vê. No início, como aquele cego, ele via apenas como sombra, como árvore, né? Vejo homens como árvores. Aí o Senhor limpou mais um pouco e aí ele passou a ver. Amém? Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos para abrirmos em 2 Crônicas, capítulo 32. Creio que hoje essa palavra que nós vamos ler aqui é primeiramente para mim, mas também é para os irmãos. Que bom seria, né, irmãos, se todos nós fôssemos constantes na nossa fé, né? Mas creio que nós temos, cada um de nós, as nossas lutas, né? Em que tem dias que nós acordamos cheios de esperança, de convicção, de certeza naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Outras vezes, nem tanto, né? Outras vezes meio desanimados. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor nos abatendo um pouco. Essa é a nossa condição humana, né? E nós temos lutado e perseverado contra essa incredulidade muitas vezes, e é o que nos traz muitas vezes aqui, muitas vezes até sem muita vontade, né? Mas há uma decisão no nosso íntimo de perseverarmos. Muitas vezes não estamos tão convencidos de buscarmos o Senhor através da meditação na palavra, na oração, e oscilamos, mas continuamos, né? E isso é a comprovação de que o Senhor mesmo tem colocado no nosso íntimo essa semente da fé, tem colocado em nós essa certeza de que este é o caminho que precisamos trilhar, né? E nessa palavra de 2 Crônicas, no capítulo 32, fala aqui um pouco sobre o rei Ezequias, sobre o período do reinado do rei Ezequias, que foi um rei que buscou muito fazer a vontade do Senhor, e que, num determinado momento, este reinado de Ezequias foi atacado pelo rei da Síria, que se chamava Senaqueribe. Então, este opositor ao reino de Israel estava determinado a atacar o povo de Israel, e fez várias ameaças, e criou várias dúvidas, e quis criar várias dúvidas no povo,
no próprio rei. Então eu queria fazer uma leitura aqui, queria que os irmãos acompanhassem, não precisam repetir, a partir do verso 9. Vamos ver aqui. Diz assim: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Vejam aqui, irmãos, Senaqueribe dizendo assim: olha, os deuses de todos os povos aqui ao redor, nenhum desses deuses pôde livrar os povos das minhas mãos. Por que então esse Deus de Israel poderá livrá-los das minhas mãos, se outros deuses não puderam livrar os outros povos? E aí ele continua no 15: agora pois não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos, os servos de Senaqueribe, falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos de Senaqueribe em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Então aqui a gente vê que Senaqueribe trouxe palavras de engano, de dúvida. E mais ou menos a gente pode comparar lá no Éden, que a serpente chegou para Eva e disse assim: Deus disse para vocês não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. Mas eu digo que vocês não vão morrer, podem comer. E aí criou a dúvida, na mente de Eva, e Eva foi lá e comeu daquele fruto. Aqui também o propósito de Senaqueribe era criar uma dúvida no povo, dizer assim: olha, nenhum Deus livrou povo algum das minhas mãos, também não vai ser o Deus de vocês que vai livrar. E mais, diz ali no verso 17 que ele escreveu cartas, e no 18 diz que servos de Senaqueribe, porque provavelmente na Assíria não se falava hebraico, não se falava a língua judaica, ele pegou lá servos que falassem a língua judaica, para ir lá falar contra o Deus de Israel. Com que propósito, irmãos? Está no verso 18 no final: para atemorizar e perturbar.
que é o que o espírito da incredulidade, através da dúvida, faz na minha mente e na tua mente. Atemorizar, criar medo. Será que Deus vai mesmo completar a obra que Ele começou? Será que Deus vai mesmo salvar a minha casa? Será mesmo que Deus está comigo em todos os lugares que eu ande, mesmo que eu esteja sofrendo dano? Será? E aí vem o medo. E aí vem a perturbação. E esse era o propósito de Senaqueribe, e hoje, e na minha vida e na tua, e digo isso, irmãos, porque tenho vivido isso intimamente. Vem a circunstância externa, grave, intensa, e aí vem junto ou o medo, ou a perturbação, ou ambos os sentimentos. Como é que vai ser? Está tudo perdido, está tudo arruinado, não vou conseguir, não vai dar jeito. Deus não está comigo porque eu sou pecador, porque eu fiz tudo errado. O amor de Deus não está sobre a minha vida. E aí, continua aqui, no 19. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Senaqueribe comparou os deuses de barro, de ouro, de prata, de outros povos, com o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. No 20, porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Então, tudo aquilo que parecia que ia acontecer, que as trevas estavam amaldiçoando, profetizando contra o povo de Israel, dizendo que o Deus de Israel não iria salvá-los. O Senhor aqui mostra que, de uma maneira miraculosa, inesperada, não planejada aos olhos naturais, Deus determinou que fosse lá um anjo e destruísse todos os valentes do povo da Síria, do exército da Síria, de tal forma que foram vencidos, e de tal forma que o próprio Senaqueribe, o próprio rei da Síria, quando voltou para sua terra e entrou na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Então, irmãos, essa palavra é para todos nós que estamos aqui em batalha, alguns com batalhas menores, outros que estão passando por grande momento de aflição, de que não vê uma saída, de que não vê uma porta. Alguns talvez que estejam pensando até em alguma coisa mais grave. Tu te pensou até em te matar talvez, irmão, não sei. Mas o Senhor fala comigo e contigo essa noite, que o Senhor é o nosso livramento, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é Deus com D maiúsculo, não é os deuses das nações, e nem Deus entra em debate. Deus age
no momento que deve agir. Não quer dizer que Deus vai fazer a minha vontade a tua, irmãos. Não é nosso office boy, não é nosso mandalete. Não está aqui para nos servir. Mas Ele tem grande amor por cada um de nós. E isso não depende, irmãos. O amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida não depende da nossa condição. Não depende do meio copo cheio, meio copo vazio. Não depende da minha condição ou não de maior ou de menor pecador. O amor de Deus está sobre a minha vida e está sobre a tua vida. E o Senhor está comigo e contigo, irmãos. E eu digo isso para os irmãos porque preciso ouvir isso também, irmãos. O nosso Deus é este Deus. Não é outros deuses. É este Deus. É Deus que está comigo e contigo aqui e onde nós estivermos. Também é o Deus que por amor nos corrige, nos mostra o caminho, nos disciplina, mas Ele está conosco. Ele não quer o meu mal e o teu mal. Ele não quer nos abater simplesmente por nos abater sem propósito. O Senhor está realizando a obra dele na minha vida e na tua vida. E com amor, irmãos. Com amor sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui o Senhor livrou o povo e Ele está nos livrando. Então, irmãos, não te deixa desfalecer, não te deixa abater pelas circunstâncias externas. Te lembra sempre que o Senhor está contigo por onde tu andares. Não te deixa enganar pela voz das trevas que querem criar temor, tremor, medo e perturbação no teu coração, irmãos. Para te dizer, não tem saída. Não dá mais. Não tem por onde ir. Não tem mais jeito. Aqui também não tinha. E o Senhor abriu a porta. O nosso encargo, irmão, é nós perseverarmos nessa caminhada. E nós vamos oscilar, irmãos. Quisera que nós não oscilássemos, mas nós vamos oscilar. Mas nós vamos decidir sempre confiar e prosseguir, porque o Senhor está conosco. Amém? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, glória a Deus. Tivemos um batismo hoje. André Felipe Carvalho. Amém? Amém? Tivemos um batismo. Então, André, cadê o André? Hã? Amém. Está batizado. Glória a Deus. Então, bom, irmãos, é o seguinte. Aqui no Salmo 148, lá, rapidinho, tem algumas palavras aqui, mas diz aqui que, Salmo 148, vamos nos repetir. Diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Então Deus é um Deus de ordem. Amém? Agora lá, 1 Coríntios 14, 40. Aí quando fala da ordem, necessidade de ordem no culto. Necessidade. Não é uma coisa por vaidade. Necessidade. Aí o Espírito fala por Paulo aqui como é que é e como é que não é. E no versículo 40 diz assim, vamos repetir: tudo porém seja feito com decência e ordem.
Amém? Então, se Deus é um Deus de ordem, criou e estabeleceu todas as coisas em ordem, e se Deus também fala que no culto deve haver uma ordem, uma decência, é porque toda a tua vida, tu que é imagem e semelhança de Deus, deve ter decência e ordem. Bom, todos nós gostamos, de vez em quando, de comer fora de casa, né? No domingo tu vai lá no restaurante, outro dia tu vai não sei o quê, outro dia teu irmão te convida aí, que não é proibido também, né? De vez em quando. Frequente não dá, mas de vez em quando dá. Aí tu vai lá, é bom, né? É bom. Mas, o seguinte, Deus é um Deus de ordem. Qual é o lugar onde você mais tem que te alimentar? Na tua casa. Quando tu viaja um pouco mais de tempo, você vai até, daqui a pouco tu até capricha na gastronomia onde tu vai, mas daqui a pouco tu sente saudade do feijãozinho de casa, do bifinho lá de casa, não sei do que tu gosta. Não é? Bem, vamos transportar isso para a vida espiritual. Eu ontem estava meditando, irmão, me lembrei de várias famílias que faziam parte aqui da igreja e não estão mais vindo faz tempo. E aí alguns eu já até conversei, e aí as pessoas dizem assim, pastor, é o seguinte, é uma maravilha o que eu estou vivendo. Eu falo com Deus todo dia, recebo revelação, recebo não sei o quê, recebo. Pastor, onde é que tu está congregando, irmão? Em lugar nenhum. Ah, não. Como é que é? Não precisa congregar. Não, mas de vez em quando eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá, daqui a pouco eu vou não sei aonde. Ó, irmãos, ontem à noite, teve o programa Luz e Verdade. Foi falado sobre ansiedade. Quem ouviu o programa de ontem? Viu? Vamos de novo. Quem ouviu o programa de ontem? Pouquíssimo. O que está acontecendo? É proibido você comer fora. Ninguém está aqui para manipular você. Nós já passamos, os anciãos aqui da casa sabem muito bem o que é manipulação. Ninguém quer manipular você. Ninguém quer ter você na palma da mão. Ninguém quer isso. Agora, nós temos que saber onde é que é o nosso curral. Amém? Amém. Porque esses, boa parte, não vou falar todos porque eu não sou Deus, mas boa parte que estão se perdendo hoje, então porque começam a fazer essa bisbilhotar, né? Espiritualmente. Começa a bisbilhotar, vai aqui, come, vai ali, come. Daqui a pouco não entende mais nada. Por quê? Porque cada ministério tem uma linha que vem do alto. Se você foi chamado aqui, você tem que seguir essa linha. Amém? Amém. Que aqui Deus te dá uma direção e você tem que respeitar a direção de Deus aqui. Tudo aqui não está sendo manipulado, tu não está impedido de ouvir uma ministração, não, longe disso. Agora, o fluir do Espírito para você e para mim se dá na congregação onde Deus te integrou. Amém? Amém. Senão, irmãos, nós entramos numa centrífuga complicada e nos perdemos na fé. E eu não sei, não conversei com o pastor Tadeu, mas eu tenho quase certeza aqui que o pastor haveria e muitos irmãos aqui testificariam isso, de pessoas que passaram, transitaram, estavam firmados aqui e hoje falam coisas completamente diferentes da fala do Espírito aqui na casa. Por quê? Porque permitiram essa contaminação. Intoxicação espiritual. Já ouviram falar isso? Intoxicação espiritual. E tu ouve de tudo. Não, mas eu vou lá. Não, mas eu vou lá. Mas eu ouço tal coisa, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. Tá, onde é que tu está congregando? Não, mas eu estou ligado lá. Não, irmão. O fluir do Espírito é no ministério onde Deus te alocou. Aonde você está, ali Deus vai falar contigo.
E eu não digo que Deus não acrescente coisas de fora, porque acrescenta a mim também. Nós não estamos aqui para manipular ninguém. Ninguém quer tirar proveito da tua vida. Aqui ninguém quer o teu dinheiro. Aqui ninguém quer que tu seja escravo. Você vê que ninguém prega sobre dízimo aqui. Você já viram uma igreja assim, irmão? Não quer dizer que tu não tenha que dizimar e ofertar. Mas isso é Deus que tem que falar contigo. Não tem manipulação aqui. Agora, o que tem sido pregado aqui é que você tem que ficar atento, ser simples e prudente para você não ser enganado. Porque a palavra diz que muitos apostatarão na fé no final dos tempos por seguirem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E você acha que doutrina de demônio é o diabo dizer o seguinte: ó, eu sou o anticristo e venha comigo? Não é assim que vai acontecer. Ele vai usar a palavra e vai fazer uma confusão dentro da tua mente. E daqui a pouco você pensa que é mais espiritual que todo mundo, mas está esquecendo e está distante do básico. E comparativamente, é quando você vai lá, né? Tu vai comer fora, mas tu tem que voltar para o teu feijãozinho, arroz, porque o feijão e arroz é a comida que é o batente aqui. É aqui, onde Deus fala na necessidade do aqui e agora, no teu crescimento paulatino. Porque Deus tem uma obra aqui que é degrau por degrau. Como é que tu está nesse degrau, agora tem um degrau lá, como é que tu vai? Daqui a pouco, irmão, esse é o zelo que nós temos que ter. Deus, nós lemos aqui, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E aí você vê como isso é desordem na vida de alguns irmãos, assim, que não estão, que saíram, que tem liberdade de ir e vir, está tudo certo. Só que é o seguinte, aí o sujeito sai da congregação, não comunica a autoridade. Não comunica a autoridade. Quando uma pessoa nova vem aqui e vem falar comigo, vem falar com o pastor Tadeu, uma das primeiras perguntas: onde é que tu está vindo da onde? Não, estou vindo da onde que tu está vindo? Estou vindo de lá. Então você vai lá, fala com o teu pastor, se tu sentiu de Deus que tu não vai mais congregar lá, tu vai lá, pede para ele orar por ti. Pastor, eu não vou porque ele não vai orar por mim. Não, você vai lá pedir, se ele não orar, o problema é dele, é com Deus. Mas tu tem que cumprir a tua parte. Isso é ordem e decência. Se os irmãos concordam, digam amém. Senão nós estamos fazendo da vida espiritual alguma coisa, menos uma caminhada séria com Cristo. Agora aqui várias situações aconteceram que as pessoas simplesmente não vieram mais, a autoridade fica sabendo depois. Onde é que anda? Falando, não, pois é. Isso tem implicações espirituais? Sim, irmão. Tem implicações e pode ter implicações para a eternidade? Sim. Nós não podemos brincar de ser cristãos. O que de mais sério tem na tua vida, pode você não ter entendimento disso, mas é a congregação. O que tem de mais importante na tua vida, pode não estar isso ainda claro para ti, mas é o fato de você ter sido batizado e ter sido chamado para o ministério. Pode você não crer nisso, mas Deus vai te iluminar. Que o resto é tudo periférico, mas a essência é isso. Então, temos que dar atenção para essas coisas. Porque senão, nós começamos a pôr em risco a nossa desenvoltura espiritual. E ficamos rasos com Deus. Ficamos rasos, não temos experiência, ficamos presa fácil para o inimigo. Ficamos presa fácil. Tem cristão aqui da congregação, onde ouve falar de Deus, eu vou ver o que é isso aí. Pastor, lá está acontecendo. Irmãos, olha, nós temos um elenco tão grande aqui de material. De novo, não que tu não possa acessar, mas cuidado. Uma coisa que eu não tenho visto, mas eu fiz muito. Quando eu comecei a minha comunhão com o Senhor, eu procurava os anciãos
procurei o pastor para saber o que eu podia ler. O que dá para acessar? Que obra eu posso ler? Faz tempo que ninguém me pede. Os irmãos já chegam, não, pastor, tu tem que ler tal obra, não sei o quê. Eu sei que lá não dá para ler. Mas o irmão está dizendo que está sendo edificado e eu sei que aquilo lá não dá para ler. E o irmão diz que é uma maravilha que ele está recebendo, mas aquilo lá não é para ler. E ele não vem perguntar, ele vem dizer e ainda vem mandar o pastor que está desinformado. Então esse cuidado nós temos que ter. Porque começa aqui o seguinte: se você não crê, presta atenção, se tu não crê que Deus fala pelo teu líder espiritual, você tem um problema grave, não com ele, tem um problema com o Senhor. Você vai ter que orar e jejuar e Deus vai te mostrar. Agora, se Deus te mostrar que não é para você ficar no ministério, aí tu tem que ter a fidalguia espiritual e levar esse fato ao conhecimento e sair, porque um dia pode ser que Deus te traga de volta. E todo lugar que a gente sai, a gente tem que deixar a porta aberta. Amém ou misericórdia? E eu fico feliz quando uma pessoa chega. Há pouco tempo teve um casal aqui, diz, pastor, nós viemos de um lugar, chegamos aqui, recebemos tal, mas agora o senhor tem que falar, nós oramos, jejuamos, Deus mandou a gente voltar lá, que tem uns acertos para nós fazer lá. Amém, vou orar, volte para lá. Amém. Não está nada errado nisso. Não tem manipulação. É meu irmão, orou, jejuou. Deus disse, volta lá que tem coisas que tu tem que acertar lá. Amém? Vai com a bênção da autoridade. Não é por causa de mim, não é por causa do pastor Tadeu. Não é. É cumprir a palavra de Cristo. E aí estamos de boas relações com o Senhor. Só aí. Então a vida espiritual é muito séria. Para a gente andar feliz, sorridente, mas de olho. Cuidado. Cuidar com as influências. Cuidar com as ofertas. Sugestões que toda hora estão aparecendo. Faça isso, faça aquilo. Profecia. Olha, irmãos, tem profecias válidas? Sim, eu recebo aqui, mas tem profecias misericórdia. E está tudo certo. Quando o irmão recebe uma coisa, mande para a autoridade. Deve mandar. Mas você que recebe profecia, não imagina que também tudo que tu receba venha de Deus. Pode ser que tem coisa que você também não recebeu de Deus. E também não está errado isso. Mas não imagine que agora, porque tu recebeu, o pastor vai ter que fazer aquilo que tu recebeu. Porque ele é autoridade, ele vai orar. E às vezes Deus vai dizer, isso não é meu. E a pessoa às vezes recebe uma profecia e fica cuidando, pastor. Fica assim, e agora? Quero ver. E Deus não confirma, o pastor não vai fazer nada, né? Óbvio. E às vezes o irmão ou a irmã se amargura com o pastor. Ou então, esse pastor aí não está no espírito. Esse pastor aí não está no espírito. Porque eu recebi de Deus, passei para ele e ele não fez. Não, só um pouquinho. Se o pastor está na frente do trabalho, ele recebe do Senhor e também pode receber de todos os irmãos. Somos corpo, tá certo? Agora, quando você... É como eu chegar para Deus, pegar a palavra e botar aqui, ó. O negócio é o seguinte, o senhor vai cumprir isso aqui. Então, nós temos que cuidar. O zelo que nós temos que ter. Eu recebi, entrego para a autoridade. Esse é o meu dever. E vou orar. Para que, se for do Senhor, aconteça. E se não for, que o Senhor me mostre que eu não recebi aquilo dele. E o tempo vai mostrar. O Senhor diz assim, ó, a profecia que é minha, com o tempo vai cumprir. Se não for minha, não vai. Não foi assim, não é assim que está na Escritura? Então temos que ter esse zelo, irmãos.
cuidados que nós temos que ter com a caminhada espiritual. O alimento é fundamental. E aqui tem uma ordem, tem uma decência. O senhor traz agora o seminário sobre o corpo de Cristo. Vai ter a última sexta-feira. O fluir do Espírito tem uma batida. Essa batida é uma cadência espiritual. É o que tu e eu estamos precisando para o momento dado. Para este momento, quer tu creia ou não. Então, veja, aí é aquela comida, né? Comparativamente a tua alimentação diária na tua casa. Aquilo ali é o ordinário. Aquilo ali o teu organismo está crescendo dentro daquilo. Não que tu não possa comer alguma coisa fora, mas tu volta para a cadência. Porque neste ministério, é assim que Deus está tocando a obra. Lá no outro, tem um toque diferente. Porque lá ele reúne situações diferentes. Amém? Lá tem realidades diferentes, finalidade diferente. O corpo é múltiplo. E a multiforme sabedoria de Deus abriga tudo. Agora, se eu quero seguir aqui, seguir lá, o que eu vou fazer? Eu vou me arrebentar. Experimenta ir caminhando em trilhos que não são paralelos absolutos. Vai chegar um momento que vai ter que pular para um lado ou para o outro. Então, esses zelos nós temos que ter. Por isso que Jesus, né, na infinita sabedoria, ele diz assim: seja simples, mas prudente. Simples, mas prudente. Está cuidando como é que eu faço, como é que eu não faço. Sempre que nós seguirmos o princípio de Deus, nós não vamos errar. Jamais. E digo outra coisa para os irmãos. A nossa nutrição para o reino, a responsabilidade é de Cristo. Se você estiver congregando aqui e seguir o fluir do Espírito na congregação, a menos que você desobedeça, tu estarás no reino com Cristo. Está fraquinho esse amém? 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 Eu tenho certeza, como estou olhando aqui para os irmãos, que se eu obedecer aquilo que eu mesmo prego aqui, que Deus manda eu pregar, e o primeiro que ouve a pregação, porque o ouvido mais perto da minha fala é o meu mesmo, né? Eu estarei no reino com Ele. Tenho certeza absoluta disso, como estou aqui olhando para os irmãos. O perigo é eu desobedecer, é eu falhar. Porque eu sei que aqui quem governa é Jesus. Eu sei disso, absolutamente. Às vezes é duro para eu me curvar. Porque Deus trabalha na entranha de cada um. E na minha também. Talvez na minha em primeiro lugar ainda. Na minha e do pastor Tadeu. Mas eu tenho certeza que se eu for fiel ao meu Senhor, ao teu Senhor, eu estarei no reino com Ele. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, o Senhor te botou aqui, é aqui que nós vamos seguir. É aqui que Ele está te edificando. É aqui que Ele está te enriquecendo. Aqui que Ele está te revelando coisas que você, com o tempo, se você for fiel e entrar no espírito do ministério, você vai ver a fluência de Deus, tu vai ficar encantado. Se tu não está encantado ainda, irmão, se você não está maravilhado, é porque tu não pegou o fluir correto ainda. Porque eu digo para os irmãos, se eu não estivesse dentro desse fluir, ninguém resiste a ficar na frente de uma obra assim, irmão. Pode ter certeza. Pregar a cruz a vida inteira, irmão, se tu não estiver no fluxo do Espírito, tu não aguenta, irmão. Tu não aguenta, não tem força humana que segure alguém aqui. Porque Deus que trabalha 48 horas por dia, e ainda você vem aqui e ouve todo tipo de problema. Então, se Deus não estiver te guiando, essa é uma certeza que eu tenho, que Deus está guiando. Eu ainda venho aqui com alegria, e o pastor Tadeu também, com amor, com entusiasmo. Por quê? Porque a gente sabe
sabe na mão de quem está. E tem prazer em pregar a cruz. E tem prazer de ir para a cruz. Porque a gente sabe que em obedecendo teremos a recompensa futura. Alimentamos a esperança. Fé, esperança e amor. Nós temos a esperança, nós temos uma convicção de que todas essas tranqueiras que estão atrapalhando a nossa vida são transitórias. E a palavra diz que aquele que espera em Cristo apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Porque essas coisas aqui tudo está passando. Bem ou mal, amanhã já é quinta de novo, está passando, está passando, está passando. E nós temos que aumentar a comunhão com o Senhor. O reino dele vai sendo descortinado dentro de nós. Nós vamos tendo a realidade espiritual da obra. Aí nós já olhamos, os problemas vão diminuindo. Eram gigantes, agora se tornaram anões. Porque o Cristo exubera. E só temos alegria daí. E tu e eu, irmão, irmã, nós temos que ter a força motriz de Cristo em nós, para sempre termos a palavra temperada com sal. Todas as nossas adversidades têm que ser menos do que a nossa fé, do que a nossa perseverança, do que a nossa esperança. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa que deu para ti e para mim. Amém? Então, pastor Tadeu, vamos firme. Cuidado com a comida. Não te intoxique. Nós temos um alimento maravilhoso aqui. Amém. Nós temos que prestar atenção numa coisa e a gente entender que nós precisamos dar fruto onde Deus nos semeou. Não tem como semeado num lugar dar fruto em outro, ou ir buscar lá em outro lugar. É isso que o pastor está falando. Precisamos dar fruto onde Deus nos semeou. Se é aqui que nós vamos frutificar. Levei um susto hoje aqui, né? Quando o pastor disse que alguém aqui com o André tinha sido batizado. Onde é que está? Está no berçário. Mas não foi, né? Amém. Eu sei. Pensei que estava batizando criança, já está no berçário. Amém. Vamos rir um pouco. Tudo isso que o pastor estava falando, eu tenho certeza que muitos aqui podem estar pensando, mas é duro o discurso, né? O negócio está afunilando, aí a gente está que nem rato em guampa, né? Vai indo cada vez mais fininho, não tem mais como voltar. Mas nós temos que entender que até aí, nisso tudo isso é o amor de Deus. É o amor de Deus manifestado. Não tem outra coisa, porque nós temos que entender que de Deus só sai amor. Se é em nome de Deus, é em nome do Senhor que o pastor está falando, que o irmão que sobe aqui fala, é amor que está sendo liberado. Não importa de que maneira que está recebendo, mas pode saber, DNA de Deus, a natureza de Deus é amor e dele só sai amor. Independente de situações que muitas vezes a gente se confronta e pensa, mas será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não ouve a minha oração? Por que eu estou passando por isso? Mas nós temos que crer. E a gente vai crer, a gente vai ter essa realidade. Quanto mais a gente conhecer a palavra, viver a palavra, nós vamos ter essa realidade que, principalmente nessas situações, Deus está nos amando. Todos conhecem a palavra lá de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente não entender isso aqui, não conseguir entender que não pode ter a ver
não pode ter um amor maior que o amor de Deus. Aí muitas vezes nós vamos duvidar até. Mas nós precisamos ter essa realidade do amor de Deus. Tudo que Deus faz por nós é por amor. O irmão Adriano falou uma coisa aqui que é muito importante a gente prestar atenção. Falou, me alegrei quando escutava o irmão falando ali no Espírito, que independente se a gente obedecer ou não obedecer, se nós fizer certo ou fizer errado, Deus está nos amando. O amor de Deus não muda. Então não podemos também achar que nós vamos negociar com Deus. Que Deus vai nos amar porque a gente é muito obediente, muito certinho e não faz nada errado. Não é dessa forma que se manifesta o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Ele nos amou quando a gente era pecador, todos nós, e ainda somos pecadores, e Ele ainda continua nos amando. E é sobre esse amor que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero pedir que os irmãos assim estejam meditando junto na palavra. Nós vamos ver alguns versículos que falam da grandiosidade desse amor, da imensidade desse amor de Deus, que nada pode se comparar, que nada pode impedir esse amor de Deus. E que tem que ser isso, esse amor de Deus, essa certeza, essa convicção que nós temos que ter lá no nosso interior de que Deus nos ama, que é o que vai nos mover em horas boas, em horas difíceis, situações das mais diversas, em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando a gente tem essa convicção, a gente tem isso gravado, a gente sabe disso, não é só uma palavra que escutou, algo que decorou, mas a gente tem isso lá no nosso coração. Deus te ama, meu irmão, Deus me ama, Deus nos ama, e é por isso que nós estamos aqui. A consequência desse amor de Deus é a gente estar aqui hoje reunidos. Vamos abrir, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Lucas 13, versículo 34 aqui. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então aqui com o Senhor falando, como diz, Jerusalém, Jerusalém, igreja, igreja, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha juntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quer dizer, mesmo a gente não querendo, a gente rejeitando, a gente desprezando, menosprezando, subestimando o amor de Deus, continua Ele nos amando. A palavra diz que nada nos afastará do amor de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, diz: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Como a águia desperta sua ninhada, antes falava da galinha que ajunta os seus pintinhos, agora aqui a águia. Interessante quando a gente vê na palavra, né, o Senhor sempre tem essas figuras de linguagem, né, essas analogias assim, e aí fica tão fácil da gente entender, né, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Tudo isso para a gente ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, como Ele está atento a cada uma das nossas necessidades, ali como a galinha cuida dos pintos, a águia cuida dali dos seus filhotes também, assim está os olhos de Deus sobre nós.
cuidando em cada detalhe. Nada passa desapercebido a Deus. O amor dele é manifestado em todas as coisas na nossa vida. Mesmo que a gente não entenda e não consiga ver esse amor manifestado. O Salmo 91, salmo bem conhecido, tenho certeza que todos os irmãos conhecem esse Salmo 91. No versículo 4 diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Maravilha, aqui também, né? Mais uma analogia do Senhor fazendo, né? Colocando aqui o Altíssimo, aquele Todo-Poderoso que habita no esconderijo do Altíssimo. Sobre o abrigo desse Altíssimo aqui, é que fala: ele cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 3, a segunda parte do versículo diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E agora eu queria parar um pouquinho nesse versículo aqui para a gente meditar junto. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Se eu olhar para trás aqui, for ver o dia da minha conversão, o tempo que antecedeu aquele dia que eu tomei uma decisão pelo Senhor, eu vou ver que foi um tempo para mim foi um tempo de muito sofrimento. Foi um tempo de dor, de sofrimento, a ponto de eu chegar assim e dizer: Senhor, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso de Ti, Senhor. E aí será... mas aqui diz que por isso com benignidade te atrair. Será que então Deus não tinha que ter nos feito um convite cheio de ofertas grandiosas para nós, nos oferecendo isso e aquilo? Mas foi no meio de sofrimento, de dor, de tribulação, que eu reconheci que precisava do Senhor. Foi dessa forma que Ele me atraiu, e tenho certeza que foi com os irmãos também, né? E daí a gente começa a entender então que então de Deus tudo é amor. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Aquele sofrimento, aquela tribulação, toda aquela dor, tudo aquilo foi obra do Espírito. Amor de Deus manifestado de uma maneira tão forte a ponto da gente reconhecer que era pecador, que precisava do perdão de Deus, precisava abrir o coração, estar com Ele e se reconciliar com Ele, porque não dava mais para viver daquela maneira. Foi o amor de Deus manifestado e a gente não entendia. Por que sofria tanto? Por que precisou tudo isso para reconhecer esse amor? Em Oséias, no capítulo 11, versículo 4, diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, porque o Senhor nos alcançou, nos trouxe para Ele. João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Não existe maior amor tão grande quanto este, alguém dá a própria vida pelos seus amigos. E o Senhor nos deu a vida quando a gente nem era amigo dele ainda. Porque antes nós estávamos afastados de Deus. Hoje nós fomos reconciliados com Deus. E hoje a palavra diz que o Senhor já não nos chama mais de servos, mas de amigos. Mas antes não éramos amigos.
Mas aqui diz a palavra que dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, isso parece uma coisa impossível de acontecer. Alguém quer dizer, não, eu dou minha própria vida por ele, por ser meu amigo. Quanto mais o Senhor, quando a gente ainda nem tinha a sua amizade, né? Nem poderíamos ser considerados ser amigos de Deus ainda. Então, muito maior é o seu amor. Romanos, no capítulo 5, Romanos 5, a partir do versículo 6, diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, isso que estava falando, a gente quando ainda era inimigo de Deus, mesmo assim, morreu por nós. O Senhor morreu, deu o seu próprio Filho, né? Então aqui, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Então, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seja, hoje, nós já não dependemos mais da morte de Jesus, né, mas da sua reconciliação é que nos mantém salvos, nos mantém reconciliados com Deus. Então, no começo, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. E hoje permanecemos agora reconciliados mediante a sua vida. Cristo ressurreto morreu uma vez por todas. O sacrifício dele foi único, foi o eficaz, e hoje, pela morte e ressurreição de Cristo, é que nós podemos estar aqui, e nisso foi manifestado o maior amor que se tem notícia, o maior amor que se poderia nomear, de um pai dando o seu próprio filho por amor de outros. Então, irmãos, nós vemos que tudo isso Deus fez para nos reconciliar com Ele. Reconciliar-nos, fazer com que a gente tenha paz com Ele novamente. Se a palavra diz que é reconciliar, é porque nós precisamos nos conciliarmos de novo com Deus. Uma vez nós já estivemos. Viemos de Deus, nosso espírito veio de Deus, mas nós sabemos que o pecado nos separou. O pecado nos separou de Deus. Mas é interessante quando a gente começa a meditar no amor de Deus, a gente vê que mesmo o homem tendo por iniciativa própria se separado de Deus, pecado é separação de Deus, o salário do pecado é a morte, o homem escolheu se separar de Deus e preferiu a morte do que a vida que lhe era proposta. E mesmo assim Deus continuou amando. E aí a gente entende por que na nossa vida, quantas vezes alguém chegou e nos falou de Jesus? Quantas vezes na nossa caminhada, antes da gente conhecer o Senhor, alguém orou por nós? Quantas vezes alguém já nos entregou um folheto, aí um papel falando do amor de Deus? E a gente não entendia, não queria, até poderia agradecer por educação, mas nunca prestou atenção naquilo. Mas mesmo assim Deus continuava, criando situações, criando arranjos, de todas as formas, querendo nos trazer de volta para Ele. Até que um dia, o amor dele se manifestou de uma maneira tão grande que a gente reconheceu que precisávamos abrir o nosso coração e nos dobrar a esse Deus do qual só sai amor.
nos amou primeiro, nos amou incondicionalmente e continua nos amando, independente da gente obedecer ou não obedecer, da gente ser pecador ou não, continua o Senhor nos amando. E é isso que tem que nos fortalecer, irmãos. É isso que tem que nos dá esperança, nos dá fé, nos encher de uma alegria assim de saber que não importa então mais o que eu estou passando. Pode ser tribulação, sofrimento, doença, enfermidade de qualquer forma, mas eu sei que ali o amor de Deus está sendo manifestado, e se eu buscar eu vou entender. O Senhor vai me revelar o porquê, ou se não revelar também não precisa, porque eu sei que Ele me ama. E aí fica mais fácil da gente passar por tudo isso. A gente tem uma plataforma, tem uma bagagem espiritual, algo lá, o Espírito testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como filho Ele nos ama com um amor muito maior que os nossos próprios pais nos amaram e nos amam ainda. E aí a gente começa a entender, sabe, que vale a pena a gente estar aqui, se reunir, cultuar esse Deus, adorar a Deus, louvar esse Deus e entregar a nossa vida totalmente a Ele. Reconhecer que agora não podemos mais andar, não tem mais como a gente se afastar desse amor. Irmãos, eu vou dizer, talvez muitos aqui não tenham percebido isso, ainda não precisaram, não chegaram ao ponto de perceber. Mas aqueles que um dia reconheceram a Jesus como Senhor, como Salvador, tiveram uma conversão genuína, foram selados por Deus. E hoje, irmãos, não precisam experimentar isso, mas eu vou dizer para os irmãos, nós não conseguimos mais viver sem o amor de Deus. Aquele que um dia experimentou esse amor, não tem mais como viver sem o amor de Deus. Pode se afastar, pode querer fugir, pode querer deixar de lado esse grande amor, mas um dia ele vai reconhecer que aquele amor de Deus nunca esteve ausente da vida dele. Se afastou, deixou, se separou de Deus, mas Deus nunca se separou dele. É por isso que eu tenho uma certeza aqui, quando a gente está orando, nas terapias, em qualquer lugar, eu já falei isso para os irmãos. Quando chega alguém e diz, pastor, o meu marido é desviado, e eu convido e tento trazer para a igreja, mas não quer mais saber. O meu filho foi batizado e não quer saber da igreja. O que eu faço? Não sei, irmão. Vamos continuar orando, porque a palavra diz que crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, mas uma esperança, uma certeza eu tenho, irmão, um dia ele vai voltar. Ah, como é que tu sabe, pastor? Eu sei que um dia vai voltar, porque foi selado com Deus. Um dia experimentou o amor de Deus, e um dia pode ser quebrado, moído, de arrasto, um dia vai voltar, porque vai sentir falta desse amor. E nós conhecemos a palavra, né? Como é que o pai recebe o filho que foi embora e depois volta. É sem cobrança, é sem julgamento, é de braços abertos, acolhendo, recebendo, colocando um anel no dedo, honrando, mudando as vestes do cárcere, aquelas vestes que prendia ao pecado, a tudo aquilo que experimentou, sujo de lama onde se meteu, vai desfrutar novamente do amor de Deus, porque esse amor não termina nunca. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos no grupo do louvor, aí vamos louvar ao Senhor. E aprender esse amor. Hebreus 12, para finalizar aí, para coroar no nosso coração a fala de Cristo hoje. Hebreus 12,
versículo 4, vamos orar, ler. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Amém? Então, tudo é amor de Deus. Disciplina, correção também é a expressão do amor. Por isso que nós temos que aprender a conhecer o Senhor, entender o amor de Deus, como Ele age. Porque não importa o que aconteça aqui, o plano dele é muito mais para o porvir, para o que está por acontecer depois desse trânsito terreno aqui. Os irmãos creem nisso? Bem, isso que a palavra diz, né? Aquele que espera em Jesus apenas para esta vida é o mais infeliz de todos os homens. A aposta tem que ser para quem tem tutano espiritual, né? Os vencedores são firmes, lutaram, tiveram esperança contra a própria esperança, não tinha mais nada e estava firme na fé. Abraão, os vultos que pela esperança foram e são faróis na fé. A gente olhar e ver, olha como aquele acreditou na palavra de Deus, né? Abraão, sendo pai aos 100 anos, uma esposa estéril, esperança, fé, convicção em Deus. Vamos reclinar nossas cabeças, lembrando os irmãos que sexta-feira teremos a última mensagem do seminário sobre o corpo de Cristo. Espero que este mesmo número de irmãos, ou mais dos que estão aqui hoje, compareçam. O Senhor tem edificado a igreja através desses estudos maravilhosamente. E que você agende esse momento com o teu Senhor e coloque em evidência este momento, que você cresça em vida. A presença é para edificação, a presença é para que o Senhor nos dê crescimento em vida divina. Pai querido, em nome de Jesus, nós bendizemos e te agradecemos pela fartura do teu alimento aqui na tua casa, Senhor. Este ministério que o Senhor comanda, que o Senhor tem autoridade, que o Senhor vela por todas as coisas aqui. Perdoe naquilo que não temos obedecido a contento do teu Espírito. Nós clamamos dia e noite, e todo o corpo ora por isso diante de ti, Senhor Jesus, para que somente o teu Espírito flua aqui, sem mistura alguma, sem manipulação alguma, sem interesse escuso, mas que seja a pureza do teu agir em cada vida, em cada um dos teus filhos, que o Senhor traz e integra nesta obra. Clamamos dia e noite para que seja assim, porque queremos a eternidade contigo, Senhor Jesus. Apostamos aqui na eternidade contigo para te adorar eternamente, Senhor, para sermos um contigo para sempre. E temos certeza que o Senhor tem conduzido esta obra para esta finalidade, para podermos herdar as preciosidades da tua promessa. Fideliza cada coração aqui, Senhor. Não importa as provas, não importa, Senhor, aquilo que temos passado e vivido, mas conduza todos nós ao teu reino.
Muito obrigado por esta noite, obrigado pela fluência tua aqui, Senhor. Obrigado pelo louvor, pela palavra liberada. Obrigado por todas as bênçãos, Pai. Graças te damos, protege as famílias da tua casa, edifica os lares, Pai, em nome de Jesus. Graças te damos. Amém. Depois do louvor, você abraça e profetiza a bênção na vida do teu irmão. Que Deus abençoe a todos e até sexta-feira. Vamos louvar ao Senhor. Vamos dar graça ao nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por esta reunião poderosa, louvando a Ele. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora meu coração. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Dê graças ao Senhor nesta noite. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, 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 graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor